Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Tudo certo aqui com áudio? Tô colocando aqui no ar a galera do YouTube, a galera do Instagram, ao vivo aqui nas duas plataformas. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo com o som? Sim. Olá, Angélica, Carmen, Alexandra. Isso aí, vamos lá, vamos começar? Vamos começar, pessoal. Boa tarde, eu sou a Daniela Miguel. Será que tem gente que ainda não me conhece aqui? Eu imagino que sim. Imagino que tem algumas pessoas que não sabem que eu sou a Daniela Miguel, mentora de enxaqueca, que eu ajudo as pessoas a vencerem a enxaqueca como eu venci. Eu ajudo as pessoas a terem uma vida extraordinária, livre de medicamentos e com muito menos dor. E hoje eu vou falar aqui sobre alimentação. É isso aí, eu vou falar sobre esse pânico que todo mundo tem quando começa a assistir meus vídeos, quando começa a me seguir aqui nas redes sociais. Todo mundo que assiste os vídeos, as pessoas que estão agora, nesse momento, nessa semana, participando da Semana Vencendo a Enxaqueca, que é um evento 100% online e gratuito, onde eu mostro passo a passo para vencer a enxaqueca. Quando chega lá no assunto da alimentação, quando as pessoas começam a ter noção que elas vão ter que tirar aqueles alimentos que são inflamatórios, que atuam diretamente nas causas da enxaqueca. Primeira coisa que elas falam é: nossa, mas eu vou passar fome. Nossa, eu tô apavorada. Como é que eu vou largar o pão? Como é que eu vou largar o leitinho? Como é que eu vou largar a tapioca? Como é que eu vou largar a aveia? Como é que eu vou largar o refrigerante? Como é que eu vou largar o suquinho, o leitinho, o cafezinho? Como se isso fosse comida. Pessoal do YouTube, vocês estão me vendo bem? Tá, parece aqui que a saída de vídeo não tá muito legal. Me respondam aqui. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Então eu vou mostrar pra vocês aqui nessa live que não é nada disso, que ninguém vai passar fome, que ninguém vai viver de vento, que ninguém vai precisar chupar gelo, entendeu? O cuscuz, né? Já tô vendo aí. Quem que gosta de cuscuz? Quem que gosta de tapioca? Né? Escrevam aí pra mim. Então, vamos lá. Eu vou explicar nessa live hoje, presta bem atenção, tá? Os mecanismos da fome. Eu vou te falar o que você vai comer para isso não acontecer, para você não ficar disparando a fome dessa forma. Então, você vai entender hoje nessa live, escuta bem o que eu tô falando, que você não precisa comer de 3 em 3 horas, tá? É isso mesmo, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Então, assim, quem ficar comigo até o final dessa live, né, vai entender essa dinâmica. Então, eu preciso de você 100% aqui comigo, porque você ficando até o final, né, você vai entender todo esse conteúdo de valor que eu tô dando pra vocês. Deixa a preguiça de lado, atenção aqui direta em mim, presta atenção, não se distraia com o cachorro aí do lado, com a vizinha te chamando. Eu vou passar conteúdo de valor. Eu sei que muita gente aqui não vai conseguir aproveitar, mas eu sei que tem muita gente que na verdade está muito interessada. Está muito interessada em cuidar da saúde, está muito interessada em se livrar da enxaqueca. E o meu objetivo aqui é transformar a vida de vocês. Eu me dedico 100% aqui fazendo essas lives. Eu passo várias horas me dedicando para preparar os conteúdos aqui para vocês, para montar essas lives. Eu faço pesquisas com as pessoas que estão aí nos stories, com as pessoas que estão lá no canal do Telegram. Então eu filtro tudo para dar para vocês tudo mastigadinho. Então eu quero, se eu tô me dedicando, eu quero que você se dedique também.
Foca nesse momento aqui comigo, beleza? E o mais legal, eu vou abrir para perguntas no final, tá? Tudo bem? Vou abrir para perguntas no final, então aguenta aí. Sabe por quê eu fico falando isso? Porque as pessoas focam nas coisas erradas, sabe? Tem que focar no caminho certo, no caminho que dá resultado. Não adianta vocês ficarem assim, ai, pode comer isso, ai, pode comer aquilo, ai, que remédio você toma, ai, o chá de gengibre, ai, o chá de pimenta, ai, água com sal. Gente, não existe. Tem que focar na fundação, na base das coisas, no fundamento. O que você precisa fazer para chegar onde você quer? Se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, equilibrar de uma maneira geral o corpo e a mente. Então eu quero que você mude sua vida, só que você tem que mudar por dentro. É de dentro para fora, é o seu estilo de vida, é isso que eu quero passar para vocês. Tá? Então, hoje, essa semana, só para vocês terem uma ideia, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Eu entrevistei 2 pessoas de forma aleatória, a Rose e a Esther. As 2 falaram nas lives que me seguiam há um tempo, mas que antes de fazer o programa e tal, decidir por mudar as coisas, elas desconfiavam de mim. Elas não disseram isso, mas achavam que eu era meio picareta, sabe? Achavam que assistiam as coisas que eu falava da alimentação, falavam, não é possível que eu vou melhorar mudando a alimentação. Elas duvidavam, achavam que elas não iam conseguir porque elas iam ficar com fome. As 2 falaram isso nessas 2 entrevistas que eu fiz essa semana, e hoje estão aí, em pouquíssimo tempo, estão livres dos remédios, não estão ainda 100% livres das dores, porque elas estão no começo. Mas tomavam aí 80, 100 comprimidos de remédio e hoje não estão tomando praticamente nada do que elas tomavam. A Rose tomava 80, em 3 meses tomou 10. A Esther tomava mais de 100, nem sabia contar lá quantos comprimidos ela tomava. Em 1 mês ela parou de tomar os comprimidos para dor. Vamos começar então? Falei demais, né? Vamos começar? Quem tá no Instagram, sabe o aviãozinho que tem aqui embaixo? Clica nesse aviãozinho, manda essa live agora para alguém que precisa ouvir isso, sua amiga, seu filho, pro seu marido, porque assim, é só em conjunto que a gente vai conseguir mudar as coisas, beleza? Então vamos lá. Medo que as pessoas têm de passar fome. A pessoa acha que quando vai tirar todas aquelas coisas da alimentação, acha que vai passar fome. Que elas estão ouvindo, elas escutam, na verdade, inclusive de profissionais da saúde, de que tem que comer de 3 em 3 horas. Quem tem enxaqueca tem que comer de 3 em 3 horas. Eu juro que eu espero conseguir explicar isso para vocês hoje, porque isso não é verdade. Isso é um comportamento que, inclusive, atrapalha, tá? Então, assim, pensa no seguinte. Tudo que a gente come, qualquer comida, qualquer coisa que você bote na sua boca, vai se transformar em glicose no sangue. Só que tem alguns alimentos que se transformam muito rápido em glicose no sangue. Ou alguns outros alimentos se transformam de forma mais moderada. E tem outros alimentos que se transformam em glicose bem devagar. Existe essa diferença. Então, quando a gente come um alimento que rapidamente se transforma em glicose, esse alimento a gente fala assim, ele tem um alto índice glicêmico, né? Porque ele rapidamente se transforma em glicose. Qual que é o problema disso? O pico da glicose vai gerar no nosso pâncreas. O pâncreas é um órgão que produz insulina, um hormônio que chama insulina. Esse pico de insulina
Por que ele acontece? Porque o pâncreas, ele recebeu a informação que o sangue está cheio de glicose. Ele tem obrigatoriamente que tirar essa glicose do sangue, porque glicose no sangue, no nosso corpo, não é bom. Não podemos ter muita, não pode ter pouca e também não pode ter muita, tá? Então vamos lá. Ele vai retirar ele vai produzir a insulina para retirar rapidamente essa glicose. E aí ele retira essa glicose do sangue e leva rapidamente para as células. Esse é o papel da insulina, um dos principais. Tirar a glicose e levar para as células. As células precisam de energia, né? E vai gerar rapidamente essa energia através da glicose. O ponto é que, pausa aqui nesse momento. Quando esse pico acontece, pico de glicose seguido do pico de insulina, porque é uma coisa muito rápida, a gente vai ter um pico de serotonina e um pico de dopamina, que são dois neurotransmissores diretamente ligados nas causas da enxaqueca. Mas não vou falar de enxaqueca, eu tô falando de fome, tá? A enxaqueca, hoje a gente não vai falar de enxaqueca, eu tô falando de fome. Então vamos lá. O que acontece quando a gente tem um pico de serotonina e um pico de dopamina? A serotonina é um neurotransmissor. Os neurotransmissores, assim como os hormônios, eles têm efeitos no nosso corpo. Então a serotonina vai fazer com que você tenha um bem-estar, uma felicidadezinha lá dentro. Sabe quando você come um chocolate? Você fala assim, que delícia! Quem que come um chocolate? Quem que come um pãozinho? Quem que come uma tapioca de manhã? E fala assim, ai, como eu sou feliz. Isso é um efeito da serotonina. Escreve aí, quem que gosta de comer carboidrato? Quem que gosta de sentir essa sensação que a gente sente? Fala, eu gosto, eu gosto. Eu. Então, isso é o efeito da serotonina. Ela traz essa felicidade, esse bem-estar, né? Ela tem uns efeitos chatos também, mas não vou falar. Só vou falar da coisinha legalzinha que ela dá quando a gente come. Aí vem uma sensação também, quando aí você fala assim, nossa, eu tô aqui, eu comi 4 bolachas, mas eu tô com vontade de comer de novo, vou comer mais uma, e eu não consigo parar de comer, porque enquanto não acabar eu não consigo parar de comer. Esse é o efeito da dopamina. A gente tem o pico da glicose, insulina, serotonina e agora o da dopamina. A dopamina, ela faz você ser impulsiva. A dopamina faz você repetir a ação. Então você come a caixinha de bis, você abre a caixa de bis e come 1, come 2, come 3. Aí você sabe que você está exagerando, você sabe que aquilo vai dar merda. Mas você fala assim, não, mas eu mereço, mas eu preciso comer mais um. Não, mas... E você não consegue parar. Por quê? Isso é o efeito da dopamina. Eu já senti muito isso. Você já sentiu? Compulsão? Você sente compulsão? Quero saber. Fala, eu tenho compulsão. Escreve aí pra mim, eu tenho compulsão. Eu pegava um pote de sorvete de chocolate daquela marca que começa com K, aquele pote retangular assim que a gente usa para guardar feijão no congelador, sabe aquele pote? Enquanto aquele pote não acabava, eu não conseguia parar de comer. Então, isso que eu falei para vocês agora mostra o processo de compulsão. Quem tem compulsão aqui? Quem não consegue parar de comer doce? Quem não consegue parar de comer pão? Quem não consegue parar de comer a caixa de bis? Então, quanto mais alimentos cheios de carboidratos, quanto mais alimentos com açúcar e farinha ou excesso de frutose, isso vai disparar esse processo viciante que é a compulsão da comida. É um ciclo vicioso. E aí,
o que que acontece? O que que eu quero que vocês peguem aqui? O pulo do gato do negócio. Isso não é um processo que acontece no seu estômago. Isso é um processo que acontece no seu cérebro. Eu vou repetir. A compulsão não acontece no seu estômago. Ela acontece no seu cérebro. O que eu estou querendo dizer com isso? A fome incessante que você tem, ela não é do seu estômago, é um processo neuroquímico, dessas substâncias neuroquímicas. Quem manda na sua fome é o seu cérebro. Então, todas as vezes que eu fiz dieta na minha vida e eu me penalizava, eu pegava, né, a chibata e ficava lá, eu tinha 16 quilos a mais do que eu tenho hoje. 16. Tem noção do que é 16? 16 quilos a mais que eu tenho hoje. Sempre tentei emagrecer e não conseguia. Eu achava que eu era uma fracassada. Eu achava que aquilo não era pra mim. Eu achava que aquilo era difícil. Eu achava que aquilo era duvidoso. Eu achava que não ia dar certo. Eu ficava me sabotando. Porque eu não conseguia me livrar. Porque o que acontecia? Eu fazia dieta e a nutricionista mandava eu comer pãozinho integral. A nutricionista mandava eu comer torradinha sem glúten. Não adianta. Porque é cheio de carboidrato. O ciclo da fome vai ser disparado. Você vai ficar com fome o dia inteiro, vai sofrer. Então, quando eu descobri esse processo, eu não estou falando que eu descobri que eu sou a gênia da lâmpada, não. Muita gente já sabia desse processo. Quando eu fiquei sabendo que isso existia, qual é a lógica? É quebrar esse processo no meio. Como é que sai da compulsão? Quebrando esse processo, diminuindo o pico de glicose. Você vai diminuir o pico da insulina e vai diminuir o pico da dopamina e da serotonina. Você atua na causa raiz do problema. E você vai ver como é fácil fazer isso, não é difícil. O problema é que você que está me assistindo, eu tenho certeza que você adora as bolachinhas, os biscoitinhos, os bolinhos, as cookies, os salgadinhos, o pãozinho com glúten, o pãozinho sem glúten, porque não faz diferença. O que eu tô falando aqui, um pão sem glúten vai subir a tua glicose da mesma maneira que o pão com glúten. Só que o pão com glúten ainda tem glúten. E o pão sem glúten tem um monte de aditivo químico. Barrinha de cereal, cookie integral, né? Tapioca, pão de queijo, tudo não tem açúcar, mas é feito de farinha. E dá compulsão. Então, as farinhas de qualquer grão, de arroz, farinha de trigo, farinha de grão de bico, polvilho doce, polvilho salgado, farinha de milho, cuscuz, farinha de mandioca, fécula de batata, suco artificial, suco natural, chocolate, doces. Aí eu não vou nem entrar no assunto, porque vocês já entenderam que o açúcar provoca esse processo. Então, você tem fome de 3 em 3 horas, por quê? Porque você tá nesse vício de carboidrato, porque você acorda de manhã e você come a tapioca. Quando dá 10 horas da manhã, 10 e meia, você precisa comer uma fruta. A fruta também vai elevar a sua insulina. Quando dá meio-dia, você está querendo comer a porta. Aí você come macarrão, ou então você come arroz, feijão, você come uma carne, uma salada, batata doce, pouquinha carne, né? Porque você aprendeu lá na nutricionista que o tamanho do bife tem que ser o tamanho da palma da sua mão. Quando dá 2, 2 e meia, você tá com fome de novo.
Por quê? Porque você está baseando a sua alimentação no carboidrato, naquilo que eleva a glicose, naquilo que eleva a insulina. Então o teu cérebro não vai desistir, ele vai pedir mais e mais comida. Sabe por quê? Estão entendendo, pessoal? Tá claro? Eu quero que vocês escrevam aí. Tá claro o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo entender? Tá claro. Então, beleza. Posso continuar? Por que que o cérebro não para de pedir carboidrato? O que que acontece? O excesso de... Pensa assim, você vai lá, come a tapioca no café da manhã. Sobe a glicose rápido, sobe a insulina rápido, sobe a dopamina, sobe a serotonina. O que que a insulina faz? A insulina vai lá, tira essa glicose rapidamente, leva para as células. Isso é uma bomba de glicose, é uma bomba de energia para as células. As células não são capazes de gastar essa energia rapidamente, porque é muita energia. Você comeu um negócio que subiu muito a glicose, então chegou muita energia nas células. O que que as células vão fazer? Vão guardar essa energia, porque elas precisam estocar essa energia, porque ela não vai... Veio muito rápido essa quantidade de energia. Então ela vai estocar. Como é que a gente estoca energia? A gente estoca glicose? A gente estoca gordura. Então, rapidamente, as células transformam essa energia em gordura. Vai direto aqui, ó. Ó pra onde vem, ó. Bracinho, peitão, barriguinha, pneuzinho, bundão, culote, coxa. Você vai, ó. Aí o que acontece? Chega no almoço, você come macarrão, come arroz, feijão, né? Come um pãozinho junto com a salada. A sobremesa é um bolo de chocolate. O que acontece? Estoca gordura. Então, o que acontece? Você ganha energia rápido, não consegue queimar tudo isso rápido, porque a gente vai gastando energia ao longo do dia de forma devagar, lenta. O nosso organismo vai lá e estoca rápido. Quando ele estoca isso rápido, o que o cérebro faz? Pô, acabou a comida, acabou o combustível, vamos comer de novo. Ele vai disparar aquela situação para você comer de novo. Entendem agora por que a gente engorda? Porque a gente está comendo farelo de aveia, não. Se a aveia não pode, o farelo também não. Farinha, tudo que vem de grão, tudo que é refinado, vai subir a sua insulina. Então vamos voltar agora. Pensa lá no teu prato que tá cheio de batata, de macarrão, de arroz, feijão e um pouquinho de carne. Pensa no teu café da manhã que tem 2 pãezinhos franceses, né, com leitinho, com açúcar. Você come uma fruta e uma granola. O que você tem que fazer para você reverter esse processo? Trocar. Tem que baixar a quantidade de carboidrato e comer muito mais proteína e muito mais gordura. Quando você diminui a proporção do carboidrato, deixa ele... Quer comer, come, mas come pouquinho, mas come do bom. E come mais proteína, mais gordura. O que acontece? Você quebra a compulsão. Os ajustes de fome vão começar a acontecer no seu cérebro. Sabe por quê? Porque a proteína e a gordura tem uma digestão lenta, queima devagar, gera energia devagar, e você vai gastando aquela energia que você gerou. Entende o processo? Então não vai ter pico de glicose, não vai ter pico de insulina, não vai ter pico de dopamina e não vai ter pico de serotonina. Não é à toa
que vocês devem olhar o meu Instagram aí, o que eu como? Bastante carne, bastante ovos, salada, legumes para completar o prato. Boas gorduras, eu faço a carne na manteiga, na banha de porco, pego o azeite extra virgem, boto lá, rego na salada. Por quê? Porque vai se autorregular, não vai ter pico de glicose nem de insulina, sem medo de proteína, sem medo de gordura natural. Para vocês terem uma ideia, eu como no café da manhã pelo menos 4 ovos, com um pouco de queijo, às vezes um pedaço de abacate, mas nem consigo comer direito. O almoço, pelo menos 200 gramas de carne, no jantar também. Só que eu coloco lá os legumes, as verduras, as coisas que eu quero comer para complementar essa quantidade de carne, bastante carne. Querem uma prova? Não precisa amanhã, acorda amanhã, esquece a tapioca, esquece o pãozinho. Coma 4 ovos e um pedaço de queijo com um omelete feito na manteiga. Conta pra mim como é que vai ser sua fome. Você vai ver como isso vai ser diferente na hora do almoço. Faz o teste no café da manhã. Ah, mas eu não consigo comer 4 ovos. Se vira, come, faça o teste para você entender o que eu tô falando. Além de tudo, a proteína animal, a carne, os ovos, tem todos os aminoácidos necessários para a nossa saúde, tem todos os nutrientes que você precisa. Não existe nada mais completo que a proteína animal. Veja, eu não estou falando que não é para comer salada, não é para comer legumes, que é para comer só carne. Não estou falando isso. Estou falando que tem muita gente que acha que porque vai parar de comer arroz e feijão, vai ficar com deficiência nutricional. Muita gente acha que vai parar de comer banana, vai parar de comer, sei lá, farelo de aveia, entendeu? Vai parar de comer tapioca, vai ficar com deficiência nutricional. Não vai. Tá? Então, se você está acima do peso, você pode ter certeza que essa alimentação vai... Quando você corta açúcar, corta as farinhas, corta os aditivos químicos, corta os óleos vegetais, você vai ver que você vai emagrecer. Com certeza. Ai, Daniela, mas eu já sou magra. Eu já sou magra, não posso emagrecer mais. Não tem problema. Você vai precisar comer mais quantidade de carne, mais quantidade de gordura. E o teu corpo também vai se ajustar. A sua fome também vai se ajustar. Esse tipo de alimentação traz o equilíbrio. Se você precisa emagrecer, você vai emagrecer. Se você precisa engordar, certamente você vai engordar. Sabe por quê? Porque os índices de fome vão se neutralizar. Sabe por quê? Vou falar outra coisa agora. Esse tipo de comida que você acha que é comida, biscoitinho, granolinha, arrozinho. Arroz eu não vou nem judiar do arroz, vai? Mas vamos falar dos trashes aqui. O farelo de trigo, a tapioca, o biscoitinho integral, o pão sem glúten, o pão com glúten, a barrinha de cereal, que mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me lembra. O bolinho, o salgadinho, o pão de queijo que você come, aquela bolacha de arroz que parece um isopor. O que acontece com esse tipo de comida? Não tem valor nutricional. O valor nutricional é muito baixo. Muito baixo. Então você come aquilo, é quase que vazio. Teu corpo não tem B12, não tem ferro, não tem zinco, não tem potássio, não tem cálcio. Não tem. Não tem B6, não tem B1, não tem B2, não tem vitamina A, não tem vitamina E, não tem vitamina C. É uma comida quase vazia, de baixo valor nutricional. Quando você começa realmente a comer comida com alta densidade nutricional, o teu organismo também começa a diminuir a fome. Por quê? Você come uma coisa que é vazia,
vai te dar fome de novo. Você vai lá no McDonald's, o que tem de nutriente ali? No pão, naquela miséria de hambúrguer cheio de aditivo químico, naquela batata frita, naquele sundae com torta de maçã. O que tem lá de nutriente? Nada. É óbvio que dali 2, 3 horas você vai estar com fome. O organismo precisa de cálcio, ferro, zinco, potássio, ômega 6, ômega 3. Precisa de gordura, precisa de proteína, né? Precisa dos aminoácidos. Óbvio, sem falar que os grãos, arroz, feijão, grão de bico, lentilha, aveia, trigo, milho, eles têm uma baixa biodisponibilidade. Sabe o que é isso? Você come, ele tem bastante nutriente, mas você não consegue absorver. O intestino não absorve. O que adianta você comer uma coisa que você não consegue absorver? As carnes têm muito mais biodisponibilidade do que os grãos. Ou seja, tudo que você come, que está na carne, todas as vitaminas que estão na carne, você vai absorver. Então, vai ter deficiência nutricional. É o contrário. Você tem deficiência nutricional quando você se entope aí de produto alimentício. Você tem deficiência nutricional quando você se entope de açúcar, porque o açúcar é um antinutriente. Ele rouba nutrientes e isso joga fora, sai pelo cocô. Você tem deficiência nutricional quando você se entope de farinha de grãos, porque os grãos estão cheios de antinutrientes. E tudo isso vai roubando os nutrientes do seu corpo. Vai gerando, sim, uma desnutrição lenta ao longo dos anos. Então, minha gente, vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar numa coisa? Por que a indústria fabrica granolinha? Por que a indústria fabrica biscoitinho? Por que a indústria alimentícia fabrica bisnaguinha, barrinha de cereal, cereal matinal? Porque eles querem vender. Eles estão fabricando, eles sabem desse processo de compulsão. Eles sabem que não tem coisa que vicia mais do que o açúcar junto com a gordura. Por que eles fazem um monte de sorvete? Sorvete é um crime, né? Porque tem a pior gordura e o açúcar. 2 venenos, gordura vegetal hidrogenada para dar aquela textura no sorvete e o açúcar. O sabor é maravilhoso. Vai deixar você viciada. Eles fazem isso porque eles querem que você se vicie, porque eles querem, encher o bolso de dinheiro. Agora, quando a gente fala aqui que você tem que comer comida de verdade, carne, ovos, saladas, legumes, verduras, até as frutas, os grãos até, se você quiser comer grãos e você não tem enxaqueca tão crônica, não tem problema, você vai conseguir. É comida de verdade. Mas você vai dar dinheiro para quem? Para a grande indústria? Não, você vai dar dinheiro para o feirante, no máximo. E para você. Vai ganhar na sua saúde. Entende a diferença? E a gente tá agora num... Sabe? Eu falo essas coisas. Ai, mas... Eu tô grávida. Eu não posso fazer restrição alimentar. A criança tem enxaqueca, ela não pode ficar sem comer doce. Quem falou? Restrição alimentar é quando come esse monte de bobagem. Carne não é restrição alimentar, legumes não é restrição alimentar, salada não é restrição alimentar, os bons queijos não é restrição alimentar, iogurte integral não é restrição alimentar, caldo de osso não é restrição alimentar, gordura animal não é restrição alimentar, víscera não é restrição alimentar. Isso é comida que todo mundo devia comer. Então a gente está nessa piração. É uma piração, porque as pessoas hoje chamam os produtos alimentícios fabricados, que estão lá na prateleira do supermercado, cheio de conservante, corante, estabilizante, açúcar, gordura ruim, chamam isso de comida.
chamam isso de comida. E a comida de verdade, que é o que todo mundo devia comer, ai, tô fazendo dieta. Eita, que coisa mais maluca. Que coisa mais maluca. A pessoa toma um monte de refrigerante a vida inteira. Aí ela toma a primeira xícara de caldo de osso, faz lá o programa, me vê aqui no Instagram tomando caldo de osso, vai querer lá fazer o caldo de osso. Ai, porque é muito pesado, não faz mal o caldo de osso, não vai atacar meus rins. Aí a pessoa começa a comer comida de verdade, começa a prestar atenção em tudo, acha que tudo vai aumentar o colesterol, acha que tudo vai prejudicar os rins, mas quando comia 2 pãezinhos no café da manhã, 2 pãozinhos no lanche, não tinha medo. Engraçado, então virou uma inversão de valores. Vamos acordar, povo. Vamos acordar. Não é por aí, o caminho não é por aí. Enquanto a indústria está enchendo o bolso de dinheiro, você está ficando pobre de tanto remédio que você está comprando na farmácia. Você está perdendo a sua saúde. Você está trancada no quarto escuro, vomitando, achando que isso é comida. Então, quando você muda, vamos lá, fechando aqui o raciocínio. Quando você muda, você passa a controlar a sua fome. Você vai comer em proporções diferentes do que você está comendo. Menos carboidrato, mais proteína, mais gordura. Você vai passo a passo, diminuindo a sua compulsão, diminuindo a sua fome, ajustando. Você vai perder líquido, né? Os primeiros 2, 3 quilos que você vai perder, não é peso que você está perdendo, é líquido de inflamação. Você vai desinflamar, você vai ver que a celulite vai diminuir. É uma questão de 2, 3 meses, você vai ver como o teu corpo vai estar completamente diferente. Você vai apertar assim, não tá aquela coisa inchada, inflamada. E você vai ver que você vai ter mais disposição, você vai ficar com mais energia, porque hoje você vive como? Como é que se vive comendo desse jeito? Como é que se vive tomando um monte de remédio? Assim, ó. É difícil acordar, é difícil escovar o dente, é difícil levantar com dor, é difícil trabalhar, é difícil limpar a casa, você não tem energia, você tá cansada. As pessoas querem que você faça umas coisas, você tá lá se arrastando. Por quê? Não tem ferro, não tem zinco, não tem potássio, não tem cálcio, não tem B1, não tem B2, não tem B6. Ah, mas os meus exames estão normais. Tá tudo normal. E você, como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Você acorda disposta? Você acorda feliz? Você acorda sem dor? Você acorda querendo pular de paraquedas? Você acorda querendo arrumar as coisas? Não, você tá lá se arrastando. Então isso mostra que você não tá fazendo a coisa certa. Então a gente vai regular sim os níveis de fome. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu quero agora, toda vez que eu vou fazer uma live, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a hora que eu terminar essa live, a hora que eu acabar essa live, eu vou colocar um post lá no Instagram e eu quero que você comente lá nesse post o que você conseguiu absorver, o que você conseguiu aprender de diferente nessa live. Vamos deixar isso combinado antes de eu terminar aqui, porque eu vou abrir para perguntas. Assim que terminar essa live, vai ter um post lá. E aí eu quero que você responda pra mim. Puxa vida, eu aprendi isso aqui hoje que eu não sabia. Escreve lá pra mim. Qual foi o insight que você teve importante na live de hoje? Combinado? Posso contar pra você? E assim, aquelas pessoas que estão duvidando das coisas que eu falo, se funcionam, se não funcionam, vai lá no YouTube. Vai lá no meu site, vencendoenxaqueca.com.br. Tem lá depoimentos, clica lá em depoimentos. Assiste, leia, tem depoimento escrito, tem depoimento gravado. Eu tenho certeza que tem gente aqui que tá... Aí, ó, acabei de bater o olho aqui, a Priscila. Priscila já fez o programa, tá?
Tem gente falando bem aqui que já melhorou. Então, gente, vamos lá. Vamos fechar aqui que eu vou abrir para perguntas. Depois de todo esse conteúdo, depois dos 21, o desafio dos 21 dias que eu fiz lá no canal do Telegram. Se você não entrou, entra, porque tá lá ainda publicado. Essa maratona de lives que eu tô fazendo, eu falei que ia ser 14, né? Mas vai ser mais, porque hoje eu vou fazer 2, já vou explicar. Amanhã eu vou fazer 2, domingo eu vou fazer 2. Então não vai ser 14, vai ser umas 18, mas tudo bem. O podcast, Show Enxaqueca, as conversas com os profissionais. Eu sei que tem muita gente que tá conseguindo colocar em prática as coisas para se livrar da enxaqueca. Um monte de gente já tá tendo até resultado rápido. Mas, se você achar que você precisa da minha ajuda, se você achar que você quer meu acompanhamento, segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a nova turma do programa em grupo, do programa Vencendo a Enxaqueca. Então, se você ainda tem muitas dores, se você está desanimada, se você quer minha ajuda, se você não sabe mais o que fazer, eu tô aqui para te ajudar com todo esse conteúdo gratuito e com o programa também, se você achar necessário, tá? Eu já ajudei centenas, eu falo isso com a maior alegria do mundo, centenas de pessoas com enxaqueca. Então, vai lá e assiste os depoimentos, vai lá no YouTube, vai ver um monte de mulher lá, histórias extraordinárias de superação. Pessoas que tinham dores diárias, que pararam de se entupir de remédio. Então, vamos lá. Hoje, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live com a Laiane. A Laiane tomava 200 comprimidos por mês. 200! Vou falar aqui. 200! A Esther aqui, ó. Eu tô batendo o olho e tô vendo o povo aqui do programa. A Esther. Exemplo vivo, é essa Esther aqui, ó, Esther Rosa 399. Essa é a Esther que eu falei no começo da live, que eu fiz a entrevista com ela essa semana. É a própria, melhorou da diabetes, melhorou da enxaqueca, tá em lua de mel com o marido, parou de ter aquelas dores insuportáveis. Então, a Laiane vai contar a história dela hoje às 8 horas da noite. Então eu convido você para ouvir a história da Laiane. Pronto, vou abrir para perguntas, tá? Temos aí 12 minutos para nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, porque senão a live cai e aí eu fico sem encerrar. Deixa eu abrir para perguntas então, vamos lá, vamos botar as perguntas aqui. Perguntas do YouTube, perguntas no Instagram, vamos lá. Eu sou magra, não quero emagrecer, tenho que até ganhar alguns quilos. Ótimo! Você vai estar dentro daquele perfil de pessoas que vai ter que comer mais. Você vai ter que caprichar nos ovos, caprichar na carne, caprichar na manteiga, caprichar no óleo de coco, caprichar nas carnes gordas, comprar cupim, costela, você vai ver que você vai se deliciar, comer torresmo e rapidinho você vai ganhar os quilos que você precisa, tá bom? Você vai ver. O meu problema é pão. Não, o seu problema não é pão. O pão é problema de todo mundo. O seu problema é a enxaqueca. Então, se você quer se livrar da dor, você tem que se livrar do pão, é o contrário, tá? Esquece o pão, gata, esquece o pão, vai lá no Instagram, tem a receita do meu pão carnívoro, é um pão que eu faço sem farinha, só com carne, ovo e queijo, ó, é uma delícia, tá? É uma delícia. Depois que eu comecei a passar álcool gel na mão, a minha enxaqueca piorou. Não acredito, não. Dani, dá dica de comidas. Dou. Ontem eu fiz uma carne moída na panela com cenoura raladinha e cebolinha picada. E o acompanhamento foi um purê de mandioquinha com abóbora cabotiã e uma salada de tomate. Hoje eu fiz frango assado de almoço, muito rápido. Temperei com sal, pimenta, páprica e cúrcuma. Foi pro forno em 1 hora.
tinha lá uma bandeja enorme de frango assado. Hambúrguer caseiro, sabe como faz hambúrguer caseiro? Carne moída e sal e pimenta. Molda, congela, faz 3 quilos de uma vez, você vai ter 3 quilos de hambúrguer para você comer a hora que você quiser. Omelete, o pão carnívoro, batata doce, cenoura, mandioquinha assada no forno com manteiga e alecrim, um monte de comida, omelete com uma abobrinha ralada, ovo mexido, ovo cremoso, lanchinho, ovinho de codorna, queijo, iogurte integral, abacate, coco fresco, creme de leite com coco ralado e canela de sobremesa. Deu? Beleza, professora Adri? Dei várias dicas de comida aqui. Perguntas, vamos lá. Onde consigo óleo de coco? Em casa de produto natural, até no supermercado já tem. Panqueca de farinha de amêndoas, não. A farinha de amêndoas, ela oxida muito fácil. Né? Quando você faz a farinha, bate as amêndoas no liquidificador, no processador para moer e fazer farinha, não estou falando que você faz isso, mas o fabricante da farinha faz, ou se você faz farinha de amêndoas na sua casa, já oxida já. E aí a oxidação é toxina é inflamação, não deve comer farinha de amêndoas. Que tipo de queijo podemos comer? Queijo de verdade. Queijo que tem, um bom queijo ele vai ter leite integral, coalho, sal e cloreto de cálcio. Esse é um bom queijo. Qualquer queijo que tenha esses 4 ingredientes, mussarela, queijo meia cura, parmesão, gorgonzola, provolone, qualquer queijo, mussarela de búfala, qualquer um desses queijos que tenham esses 4 ingredientes, você pode comer que não vai fazer mal. Tenho dor de cabeça acompanhada de dor no ombro e sobe para o pescoço, dói muito. Isso nada mais é do que o mesmo processo de desequilíbrio neuroquímico. A dor no ombro e no pescoço nada mais é que uma extensão da enxaqueca. Então isso mostra que é a dor tensional, né? Então isso também vai melhorar se você mudar seus hábitos, porque o mesmo desequilíbrio neuroquímico que dá a dor pulsante, ela vai se espalhando pelos ombros e pelo pescoço. Tanto que uma doença super amiguinha, super irmã da enxaqueca é a fibromialgia. Ou seja, é um quadro mais crônico ainda que você vai ter dores no corpo, em outros lugares, não só no espaço da cabeça. Então, mexendo nos seus hábitos, mexendo na alimentação, na atividade física, no sono, você vai melhorar, inclusive, dessas dores tensionais também, porque o processo é o mesmo. Receita do iogurte, digita no YouTube. Receita iogurte vencendo a enxaqueca. Tem lá, tem um vídeo, uma aula que eu ensino a fazer. Eu não gosto de nenhum queijo. O que eu faço? Não come. Não come. Não vai comer queijo. Mas não gosta, vai fazer o quê? As frutas. Não tem uma live que eu não faço que as pessoas não perguntam das frutas. Vamos lá. As frutas não são os demônios, né? Não é demônio a fruta. Só que, o que acontece? Se você tem enxaqueca crônica, se você tem dores mais de 20 dias no mês, 25, 30, né? Tua enxaqueca já tá... Você passa muito mais dias do mês com dor do que sem dor, o teu pâncreas já tá cansado de produzir insulina, porque isso significa que você vem anos e anos e anos comendo um monte de carboidrato. Então, até a glicose que vai subir por conta da frutose das frutas vai ser prejudicial para você. Então, as frutas, elas são permitidas, mas não são desejáveis. Percebe? Quanto mais dor você tem, menos fruta você deve comer. O ideal seria não comer, com exceção do abacate e do coco, entende? Ou também, se você quer... Daniela, eu tenho 10 crises no mês, 20 dias do mês eu fico sem dor, eu tenho 10.
mas eu quero melhorar rápido. Se eu tirar frutas, eu vou me beneficiar? Vai se beneficiar. Entendeu? E não tem nada nas frutas que não tenha nas carnes e nos legumes. Tá bom? Agora, abacate e coco você pode comer sem problema nenhum, porque abacate e coco tem pouco carboidrato, não vai subir a sua glicose, a sua insulina. O resto das frutas, esquece, beleza? O que acha de tomar chá para substituir o café? Acho que pode ser uma furada, tá? Pode ser uma furada. Por quê? Existem chás que tem cafeína na composição. Então, chá preto, chá verde, chá branco, chá mate, né? Eles têm cafeína, então não é uma boa troca. Se você pega um chá lá que você compra no supermercado, aqueles de caixinha que tem lá em saquinho, eu não vejo esses chás com bons olhos, porque existem processos de desidratação das ervas que envolvem aditivos químicos. E infelizmente no Brasil a gente não tem muito controle disso. Então, aquele chá lá, como é que ele foi desidratado? Ele foi desidratado no forno, né, com temperatura mais alta, ou ele foi desidratado num processo químico? Não sei. Então você pode estar tomando um chá que foi desidratado quimicamente e aí é um aditivo químico e você vai estar tomando isso sem saber, porque não está escrito nos rótulos. Fora do Brasil, né, vou falar fora do Brasil, porque tenho bastante audiência de pessoas que moram fora do Brasil, provavelmente você vai encontrar chás de boa qualidade, onde aquelas ervas, por exemplo, tem lá camomila, é 100% camomila. Aqui no Brasil a gente não sabe muito, né, porque se tem, sei lá, folha de quiabo lá no meio, desidratado junto, você tá tomando achando que é um chá de camomila e não é. A gente não tem segurança que é um chá 100% puro, da mesma maneira que tem, por exemplo, um chá lá fora. E o chá desidrata. O chá desidrata. Então, quando a gente toma um chazinho de erva doce, um chazinho de camomila, um chá de hortelã, você vai perceber que você vai mais no banheiro. Isso pode ser um problema, você pode tá perdendo mais sódio, pode estar dando mais dor de cabeça. Então, o que eu falo para tomar? Toma um chá de gengibre, ele é um anti-inflamatório, não é uma erva e é melhor não tomar. A não ser que você tenha aí na sua casa um vasinho de hortelã, você faz um chazinho de vez em quando de hortelã, uma cidreira natural aí da hortinha da sua casa, mas é aquela história, não é para tomar chá o dia inteiro. Entendeu? Uma xicrinha no dia desses chás mais comuns, sem problemas. Agora, ficar tomando chá de hibisco, chá seca barriga, chá preto, chá verde, chá mate, esquece. Vai te dar dor de cabeça. Fruta já falei, chá já falei. Milho de espiga pode? Gata, milho é grão, entendeu? E o milho, ele é um grão, hoje aqui no Brasil, muito ruim, de qualidade muito ruim, totalmente transgênico, então super indigesto. O milho, junto com o trigo e com a aveia, são grãos que são proibidos, né? Não é legal comer, tá? Então pipoca, já respondendo sua pergunta, pipoca também não é legal. Deixa eu ver uma pergunta aqui no YouTube. Beterraba pode? Pode. Se eu vejo na lista de ingredientes do queijo enzimas, pode? Acho que não. Não deve ser algo bom não. Queijo não precisa, só se for um coagulante, por exemplo. Se for um coagulante, pode. Se tiver escrito coagulante junto. A carne tem que ser orgânica? É claro que o ideal é que a carne fosse orgânica, que ela é da vaquinha, que pasta livre, né? Não é confinada, que come a graminha, que as freirinhas virgens das montanhas da Suíça cuidem das vaquinhas. O ideal é.
Só que aqui no Brasil tá totalmente fora da nossa realidade ainda. Poucas cidades a gente consegue comprar carne orgânica. Ela ainda, quando encontra, não é acessível aos nossos bolsos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai comer tapioca porque a carne não é orgânica? Não, né? A gente vai no que é possível. O ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, não tem carne orgânica, vai comprar a carne e tá tudo certo. A gente também tem que usar o bom senso. Não dá pra comer o ovo caipira, vamos comer o ovo de granja, sabe? A gente não pode deixar de fazer as coisas porque a gente não encontra o mundo ideal. Vamos ser práticos, tá bom? Então é isso, pessoal. Já deu aí, vai terminar aqui, senão vai acabar essa live de um jeito que eu não quero que acabe, tá bom? Hoje saiu o terceiro vídeo da semana Vencendo a Enxaqueca, assistam até o final, o vídeo tá bem legal porque tem dicas de praticidade na prática, então corram lá no perfil do Instagram, quem ainda não se inscreveu, assista a série. Segunda-feira eu abro as inscrições pra turma, pra próxima turma. Como é que vai funcionar o programa, Daniela? Segunda-feira, o vídeo número 4 da série Vencendo a Enxaqueca é um vídeo onde euzinha aqui vou pessoalmente explicar todos os detalhes do programa, como funciona, como que é meu acompanhamento, os valores, quando começa, quando termina, como que é o grupo no Facebook secreto, tudo, como que são as sessões individuais que você vai ganhar, se... Então é isso, pessoal. Segunda-feira eu abro as inscrições e segunda de manhã, para quem está cadastrado lá na Semana Vencendo a Enxaqueca, vai ter esse vídeo no seu e-mail explicando como funciona o programa, tá legal? E vou te dar uma outra dica. Se você tiver quase certeza que você quer participar da próxima turma, o que eu acho que você deve fazer? Manda um WhatsApp para minha equipe agora, 011 99 145 21 10, e fala assim: eu quero entrar para a lista VIP. A lista VIP é uma lista VIP. As inscrições para essa lista vão abrir antes do que todo mundo. Essa é a última dica que eu vou dar. Tá? É a última dica que eu vou dar. Eu vou repetir o WhatsApp: 11 99 145 21 10, tá? Será que eu consigo escrever aqui? Acho que não. 11 99 145 21 10. É só isso. Escreve lá pra equipe: quero entrar na lista VIP. Pronto. Beleza? Última dica do dia. Muito obrigado. 8 horas é a Laiane aqui contando a história magnífica dela. Obrigada a vocês pela audiência, obrigada por vocês que já fizeram o programa e que estão aqui firme e forte, ajudando aí a responder as coisas. Priscila, Esther, um grande beijo pra vocês, tá bom? 8 horas eu quero vocês aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.